Ministério Gideões Jovens surgiu no início de 2012 com o objetivo de fazer os jovens buscar mais pela santidade, incentivando-os a orar e ler mais a Bíblia. Mas o início deste propósito começou em um lugar bem longe, do outro lado do mundo. Eu estava lá na África ainda, não tinha voltado, e 6 jovens que foram ovelhas minhas quando adolescente, eles me ligaram e pediram para passar as férias lá fazendo missões com a gente. Então foram esses 6 jovens, 3 meninas e 3 meninos que dançam street dance. Então eles foram, eu agendei algumas igrejas com muita luta, porque não é algo comum isso lá na África do Sul. E aí nós começamos a ir nas igrejas e começou a ser algo assim muito forte dentro do contexto lá da África do Sul, das igrejas. Impactou muito. Eles dançavam 1, 2, 3 músicas e depois eles mesmos testemunhavam do que estava sendo a ida deles lá para a África do Sul, como tem sido a vida deles, o relacionamento deles comigo, por que eles escolheram ir para estar comigo, com a Suzy, porque nós éramos pastores deles. E foi assim um tempo maravilhoso, aqueles 15 dias que eles ficaram. Foram em igrejas de Zulu, né, dos negros, foram em igrejas de indianos, foram em igrejas também só de brancos, foram igrejas assim misturadas. E foi algo assim que impactou muito, porque os jovens de lá ficavam querendo que eles dançassem mais e também querendo entender por que eles, ao invés de sair de férias, ir para a praia ou ir para um outro país passear, eles então pegaram o dinheiro, financiaram as passagens e foram para estar com eles. Eles também dançaram numa vila Zulu com os meninos, né, Zulu. Então foi assim muito, muito interessante, muito legal o que aconteceu naqueles dias. E sempre à noite, quando a gente não tinha onde para ir, a gente ficava em casa ou ia para a beirada da praia e eles dançavam também, e aí o povo parava sem entender. E no tempo que a gente estava conversando, eles me fizeram uma pergunta. E essa pergunta mexeu muito comigo. Eles fizeram assim: pastor, o senhor está aqui na África, o senhor vai voltar para o Brasil. E quando o senhor voltar, o que o senhor vai fazer? E sempre a gente responde o normal, né? Olha, se Deus está me levando de volta, então eu vou fazer o que Deus quer. Deus tem um propósito. Eles falaram: não, mas você não está entendendo. Em relação a nós. Aí eu falei: nós quem? Em relação às ovelhas que há 3 anos estão esperando a sua volta. E aquilo então ficou no meu coração. Eu comecei a pensar: olha, é isso aí. Nós precisamos de restaurar a questão da santidade no meio da juventude. Então hoje a maioria do pessoal que é de Gideões Jovens foi da rede adolescente. Então foi um comentando com o outro e tal. O Caio não queria no começo que divulgasse tanto não, porque a proposta não é um culto, não é abrir uma outra igreja, mas um ministério com pessoas sérias que querem compromisso e tal. A proposta é levantar um grupo de jovens que oram todos os dias e assim, o combinado nosso é que a gente deve orar 30 minutos todos os dias e uma vez na semana tirar uma hora para poder ir na torre de adoração e de oração aqui na igreja. Então cada um marca o seu horário, o horário que der. Tem gente que vai de meia-noite a 1, tem gente que vai qualquer horário. Então assim, todos os dias a gente ora esses 30 minutos e uma vez na semana a gente vai na torre durante 1 hora. Eis que chega a hora e já se aproxima, em que vós sereis dispersos cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo.
O jovem, ele tem esse diferencial. Ele é também uma torre móvel. Então ele pega o Twitter, o Facebook, e ele no telefone ele coloca lá, olha, gente, eu estou entrando para os meus 30 minutos de oração, alguém tem algum pedido de oração? Alguém precisa de alguma coisa? E isso tem sido assim, algo diferente, porque o pessoal pergunta, mas como? Você é jovem, você vai orar 30 minutos, você está aqui na faculdade e você não envolve com isso, com aquilo outro, e você pergunta se a gente tem algum motivo de oração. Quando alguma coisa acontece, você pergunta se pode orar. Então tem sido assim, algo forte. E para deixar os jovens gideões por dentro de tudo que precisa ser feito e andar em unidade, o pastor Kaiser ministra semanalmente um curso. Então vivemos num mundo onde que os padrões foram rompidos completamente. E que se você vai na essência da coisa, é a falta de temor, que passa também pela questão do caráter. Por exemplo, eu sei que eu não posso adulterar, não é porque eu sou crente não, porque o meu caráter diz não. Então eu tenho um princípio de temor na minha vida. Eu sei que não vai ser bom para mim, não vai ser bom para minha família, mas não é porque simplesmente eu sou crente, ou por causa da consequência do eu, que eu vou deixar de fazer ou fazer. Porque eu tenho princípios na minha vida, eu ainda tenho um caráter um tanto quanto normal que me impede de fazer algumas coisas. Eu fico todos os dias, eu agradeço a Deus, foi um privilégio enorme ter entrado nesse ministério. E assim, eu percebo que cada dia mais eu tenho aprendido mais, estar mais perto de Deus como eu nunca estive, porque querendo ou não, você orando todo dia, é muita busca, intimidade aumenta, você quer mais e mais buscar o Senhor, as coisas vão acontecendo, é impressionante, porque assim, não é que Deus, a gente busca Deus somente pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Então é diferente, você vê o cuidado de Deus em cada coisa, cada detalhe. Então assim, depois que eu entrei no ministério, a minha intimidade com Deus aumentou muito mais, a busca, a vontade de buscar, a disciplina de orar, de ler a Bíblia, é muito diferente. E a proposta dos Gideões não é falar para o jovem que santidade ele não pode fazer, é falar que santidade ele pode fazer sim tudo que a Bíblia diz, e que ele pode ser jovem, viver um namoro em santidade, um noivado em santidade, entrar e sair na faculdade em santidade, sem ter medo do mundo e o pecado ficar ameaçando o jovem. Dia após dia, ele tem que ficar com medo de não fazer o errado. Então, que você guarde no coração que nós estamos levantando um exército de jovens que acreditam que pode viver uma vida em santidade.